Bom dia! Estamos entrando aqui agora e essa live vai ser super especial que hoje a gente vai conversar com a Laís, né? A Laís, ela é uma psicóloga especialista aí em ansiedade. A gente vai conversar um pouquinho com ela hoje sobre ansiedade e empreendedorismo. Então, vou convidá-la a participar aqui com a gente. Deixa eu convidar aqui pra gente já começar. Vamos ver se dá pra... Foi. Bom Olá, dia, tá me tudo bom? ouvindo? Bom dia! Tudo jóia. Laís, obrigada por ter aceitado o convite, né, para Eu que realizar essa agradeço o live convite. aqui. Logo numa segunda, bem cedo, né? Bem cedo, para começar a semana já está aprendendo já, a fazer Para diferente. começar a semana com chave de ouro, né? É, Exatamente. Vamos lá, Laís. Quando eu optei por trazer você aqui é porque eu atendo muitas empreendedoras, né? E muitas reclamam de Hum, muitas coisas que eu acredito que estão ligadas à mentalidade, à ansiedade. Que algumas têm muita ansiedade, têm muito estresse, enfim. Então, eu decidi convidá-la para participar dessa live hoje para a gente conversar um pouquinho, porque a mulherada, né? Nós mulheres já somos um pouco estressadas, acho que de natureza ou não, não sei. Você que pode falar com propriedade sobre isso, mas é algo que eu identifico em muitas das minhas alunas, até em mim mesma, né? E naquele dia que a uhum, gente combinou de fazer a live, por exemplo, eu passei a noite no hospital por uma crise emocional. Então, olha, é algo que não só eu passei, mas também outras pessoas passam, minhas alunas passam, e eu, aí eu falei assim, caramba, eu marquei a live com a Laís hoje e aconteceu isso, vai ser um ótimo bate-papo aí, então, não só para mim, mas também com as demais, né? Porque acho que lidar com esse sentimento de ansiedade é muito complicado, né, para nós mulheres, uhum, principalmente que temos aí uma rotina bem maluca. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está aqui, para quem for ver essa live depois, que essa live vai ficar salva, e falasse um pouquinho, né, para nós sobre esse assunto que é tão importante e que a gente vai deixando, e aí depois sim, acontece infelizmente, coisas assim. desse jeito. Então, meninas, bom dia. Meu nome é Laís Teles, eu sou psicóloga, formada aqui pela PUC Goiás. Eu tenho aí 7 anos de carreira e há 4 anos eu falo especificamente sobre ansiedade. No último ano, eu comecei a relacionar a ansiedade com eu percebi que a gente decide montar um negócio, aparece um monte de dúvidas, um monte de medo, de pensamentos negativos, e aí a ansiedade aparece junto por consequência, né? Eu não Sim, sei, Natália, se você concorda, mas eu percebo que no empreendedorismo os principais medos são o medo do futuro, né, do que vai acontecer lá na frente, o medo de não conseguir fazer, né, de eu não sou capaz, talvez eu não dê conta, e o medo também do resultado, né? Pode ser que eu não venda, pode ser que eu não tenha uma empresa de sucesso, o que as pessoas vão falar de mim se eu não conseguir. E isso tudo gera uma carga emocional muito difícil, pesada. Né? Como que eu vou garantir o que vai acontecer lá na frente? Como que eu vou garantir que eu vou ter resultados excelentes lá na frente? E aí essa busca, às vezes, pela perfeição, fazer perfeito, já começar perfeito, acaba até atrasando o negócio, porque começa uma onda de autossabotagem. sim. Né? Você percebe isso nas suas clientes aí? Sim. Algumas ainda relatam se sentirem travadas por medo de não dar andamento. Por exemplo, aqui nas redes sociais, a gente sabe da importância de aparecer, de Hum, montar um perfil.
E isso às Sim. vezes parece um bicho de sete cabeças para essas pessoas, porque elas têm muito medo de aparecer por conta do julgamento que as pessoas possam fazer delas, enfim. Isso é bem recorrente entre as minhas alunas e às vezes até entre mentorados aí que, né, no meio da consultoria, da mentoria, a gente detecta aí um medo muito grande e que está muito ligado a essa questão dos julgamentos, né? Então, isso eu acredito que trava muito também a Uhum. gente ter resultados aqui. Trava mesmo. Eu vejo também pessoas, por exemplo, com medo de fazer uma live igual a gente está fazendo, porque não sei o que eu vou falar e se não aparecer ninguém. E fica aquela onda, né? Um medo vai puxando o outro. Tem Sim, mesmo esse medo do julgamento das outras pessoas. A ansiedade em si, ela não é nem tanto um problema, porque a ansiedade ela é uma emoção, né? Então, do mesmo jeito que a gente sente tristeza, alegria, raiva, a gente sente ansiedade. O problema é quando a ansiedade não é correspondente com a realidade. Então, eu sinto uma ansiedade muito maior do que a situação está pedindo. Então, para fazer uma live, às vezes a pessoa sente um medo tão grande que parece que ela está, sei lá, vendo um bicho, um leão. Né? Não é só uma live, não é só são pessoas do outro lado escutando, né? Não, para ela é uma coisa terrível. Ou então, eu tenho que dar entrada nos papéis do meu negócio, né? Nossa, mas esse compromisso é muito grande, vai amarrar minha vida, e se der errado, eu vou ter um fracasso, minha vida vai ter acabado. Então, é a proporção disso que faz a ansiedade não ser normal. Né? É sim, como se todo mundo estivesse vendo uma situação normal. Não, mas você está começando, você está aprendendo, vai ser o primeiro negócio. E ela estivesse percebendo uma situação assim, não, mas eu tenho que aceitar, é minha única chance. Se eu não aceitar, eu vou morrer. Sabe assim, fica uma coisa extrema, muito grandiosa. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Quando eu percebo que a situação que eu estou vivendo não corresponde com aquilo que eu estou pensando. sim. No tipo de... Na ansiedade, os principais pensamentos, eu posso chamar até de mindset de ansiedade, são três. É o e se, né, que a gente fica muito. E se der errado? E se eu não conseguir? E se as pessoas falarem mal de mim? Esse é um pensamento mais comum. Acho que todo mundo que tem ansiedade tem esse tipo de pensamento. Depois tem o tipo deveria. Eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter me preparado, eu deveria ter feito um plano de negócios, eu deveria ter buscado investidores, eu deveria ter comprado curso. E também do tipo poderia. Mas eu poderia fazer melhor, né? Por que é que eu não estou investindo mais? Eu poderia ter feito anúncios, eu poderia ter pago uma mentoria com a Natália. Por que é que eu não estou fazendo? Então, esses três pensamentos mexem muito com a cabeça da pessoa, porque uma das respostas da ansiedade é paralisar. E aí Uhum. ela se vê parada num lugar com um monte de ideias, porque geralmente empreendedor é mega criativo, só que sem colocar nenhuma delas em ação. Não consegue sair do lugar. A ansiedade ela tem três respostas, né? A gente pode lutar, fugir ou paralisar, que seria o fingir de morto, né? A minha É, ansiedade, essa quando eu mania sinto, é fica muito nessa do paralisada. paralisar. Acho que os empreendedores sentem muito a do paralisar, né? Vê ali uma lista imensa, cheia de tarefas para cumprir no dia e nenhuma sai do papel. Só foca no quanto de coisas tem para serem feitas, mas não consegue fazer. E aí hoje a gente vai pegar essas dicas, né, do que eu posso fazer para tirar essas amarras, paralisar, para eu continuar me movendo e agindo e levando meu negócio para frente. Sim, é Então tem, exatamente isso que eu iria perguntar agora. O que que a gente pode fazer para minimizar um pouco essa, ou para se organizar melhor, para evitar ter uhum. ansiedade em excesso de repente? Essas dicas vão ser boas até para Silveiro Crochê, que ela está falando aqui, ó, na Ciri Ribeiro Crochê, ela está falando aqui que isso acontece com ela. Ó. É, Primeira coisa, eu tenho que entrar em contato com a realidade, né? Geralmente, a gente pega muito pesado com a gente e pega leve com as outras pessoas. Não sei se vocês já perceberam. Então, se eu vou dar uma mentoria, às vezes eu falo, não, mas olha, você está no começo, né? É um processo, é um passo a passo. É melhor você começar e depois você vai ajustando essas coisas, né? Não fica paralisado com isso. Se eu falo para outra pessoa, é assim. Se eu falo comigo, é algo mais ou menos assim, nossa, mas você é muito burra, todo mundo consegue, você não consegue. Por que é que você está
nesse ciclo aí, sem fazer as coisas, para de ser assim, né? A gente pega um monte, às vezes, de insulto mesmo e começa a tratar a gente com até uma certa maldade. Com as outras pessoas, não. A gente sabe direitinho o que falar. Então, isso a gente pode usar como uma dica. Eu posso pegar a situação que eu estou passando e imaginar que eu estou aconselhando a minha melhor amiga, por exemplo. O que é que eu diria para minha melhor amiga se ela estivesse nessa situação que eu estou passando e pensando essas coisas que eu estou pensando? Provavelmente você vai escrever frases maravilhosas, né? Que vai direcionar o que fazer, que vai acalmar, que vai entrar em uma onda de aceitação. Então, a gente já pode falar isso. Então, eu estou no começo do meu negócio e eu não consigo, por exemplo, criar uma rotina que funcione. O que eu diria para minha melhor amiga se ela estivesse nessa situação? Então, eu vou, por exemplo, escrever: compre uma agenda, organize por dias, faça listas de tarefas que você consiga cumprir. O que sobrou de um dia, não se cobre por aquilo, passe para o outro dia. Veja o que é o foco do seu dia, o que é mais importante, o que é prioridade. E aí eu vou criar pequenas ações que vão funcionar para o meu negócio para frente. Então, a primeira dica seria essa: tratar você com um pouquinho mais de bondade, porque você está fazendo o seu melhor. Talvez não está acontecendo no tempo que você gostaria, no ritmo que você gostaria, mas você está fazendo o seu melhor. Então, vamos focar um pouco mais na realidade. Dentro dessa realidade, eu tenho que entender que ninguém nasce pronto. Uma pessoa que é muito boa em alguma coisa é porque ela se permitiu ser muito ruim naquilo um dia, né? Então, eu preciso me permitir errar. Eu acho que essa é a segunda grande dica. Eu preciso me permitir errar. O processo é mais ou menos assim: eu faço, erro, depois eu faço e acerto. O meu erro, ele vai ser um lapidador para o meu acerto. Eu não posso fazer, errar e parar. Isso não vai funcionar. Então, você faz, erra. Onde que eu errei? O que foi que deu errado dessa vez? Por que eu não vendi, por exemplo? Aí eu vou lapidar isso e depois eu vou acertar. Mas perceba que, para eu acertar, eu preciso me permitir errar. Se eu não quiser errar, eu não posso ter um negócio, para começar daí. É proibido, né? Empreendedor que não quer errar não pode ser empreendedor. Ele Pois vai é, errar bastante. assumir riscos, né? Assumir riscos, empreender é assumir riscos. Então, eu preciso me colocar nesse lugar de aprendiz. Eu estou aprendendo e quem aprende erra. Para eu ser muito bom no meu negócio, eu vou errar em algum momento. E é melhor que eu erre logo. Então, como se você te desse uma permissão. Eu me permito errar. E aí eu vou errar para poder acertar, né? Para isso também eu preciso agir sem me sentir pronto. A gente nunca vai se sentir pronto. Eu acho que é o contrário. Quanto mais você estuda, mais você vê que, por exemplo, você não sabe de nada e deveria estudar mais. Exatamente. Não é assim, mais ou menos? E às vezes a gente acaba adquirindo tanta informação de tantos lugares que aí que paralisa mesmo, né? Aí que não sai do Confunde. lugar. Uhum. Então, às vezes, eu posso buscar a experiência de quem está à minha frente. Eu não preciso começar a inventar a roda. Eu posso buscar alguém para ser meu mentor, por exemplo. E isso acalma muito a ansiedade, porque eu tenho alguém que sabe o passo. Ele sabe o caminho, ele vai me falar o que fazer. Então, às vezes, o ansioso, ele é muito de querer fazer sozinho, como se ele dividisse isso, a conquista fosse menor. Não é. Vai ficar mais fácil. Então, busca ajuda. E aí a gente pode ampliar essa ajuda. Pode ser uma ajuda de um mentor, para o caso do seu negócio, e às vezes uma ajuda de um profissional de saúde mental, para você conseguir uma regulação emocional e desenvolver a inteligência emocional. O empreendedor precisa de inteligência emocional, porque ele vai passar por clientes difíceis, por fornecedores difíceis, né? O processo de vender é muito difícil, porque tem muito não nesse processo. Você tem que ter uma resiliência muito grande. Então, também desenvolver essa inteligência emocional. Sim. E essa questão de buscar, né, alguém que está um passo a mais que o seu é muito importante. E também lidar com essa questão da inteligência emocional também é muito importante. Então, quando a gente consegue unir os dois, melhor ainda, né? Por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela é de uma marca própria
e ela estava se sentindo totalmente travada, não conseguia sair do lugar, não estava vendendo absolutamente nada. E no primeiro mês ela fez mais de 5.000 no primeiro mês de mentoria. Nossa, E, olha e, só. assim, faltava mais. E assim, ela tinha conhecimento do que era necessário fazer, mas ela estava totalmente paralisada. Ela precisava só Uhum. de alguém ali para, assim, dar o direcionamento para ela. Então, olha, se você fizer isso, isso e isso, eu vou te passar o passo a passo, porque sempre no final da mentoria eu entrego um plano de ação com passo a passo, né, do que a pessoa vai fazer e eu vou acompanhando. E essa, às vezes o mentor, ele pode até falar o que você provavelmente até saiba, só que você não consegue fazer, você não sai do lugar. E aí ele é como se segurasse na tua mão e falasse, vamos junto. A mesma Exatamente. a mesma coisa, a mesma coisa, a inteligência emocional, né? Que às vezes você tá tão insegura, e às vezes você não trabalha esse lado emocional, e é isso, né? Na maioria das vezes é isso. E aí contar com o Uhum. apoio, por exemplo, de uma profissional como você é muito bom também, porque a pessoa vai se sentir mais segura, né? Uhum. É como se o mentor ou o profissional ele fosse colocar aquela situação em perspectiva. Às vezes você está tão imerso naquela situação que você não vê a solução. E ela está lá na sua cara, às vezes você não consegue perceber. Aí quem está de fora vê muito mais fácil aqui, ele consegue te mostrar, olha, mas você já viu por esse lado? Você observou esse ângulo aqui? Então, esse colocar em perspectiva ajuda. Seria até uma dica, né? Você imaginar aquela situação que você está passando como se fosse um filme que você está vendo. E aí eu estou vendo os personagens nessa cena. Como eu resolveria a cena se não fosse comigo? Fica muito mais fácil também. Fica Então, muito mais se eu fácil. estivesse aqui agora, precisando de vender meu estoque, que eu vejo que ajuda isso, né? O que é que outra pessoa que tem sucesso faria no meu lugar? Nossa, provavelmente ele faria uma, sei lá, uma live promocional, ele faria um plano de ação, colocaria isso, falaria dos produtos e tal. Então, por que que eu também não posso fazer isso? Então, eu monto ali um passo a passo para fazer. E Sim, aí, isso de dividir em pequenos passos ajuda muito para a ansiedade. Por quê? O que é que o ansioso pensa? Nossa, eu tenho 10 mil de dívidas esse mês, então eu tenho que vender 10 mil reais. Só que a gente não vende 10 mil reais de uma vez, a gente vende 100, 200, 300, e isso somado vai bater a meta dos 10 mil reais, por exemplo. Então, eu preciso dividir o meu problema em pequenos passos. Porque quando eu olho um pequeno passo, parece fácil de fazer. Quando eu olho só o hoje, só o presente, parece fácil de fazer. Quando eu olho o sim. mês inteiro, o ano inteiro, caramba, eu não vou dar conta de bater essa meta. É muito grande para mim. Eu sempre de exemplo isso. Eu até tenho uma aula lá dentro do meu curso que fala muito sobre essa questão das metas, né? Então, poxa, se você tem 10K de meta para fazer no mês, não vai pensar nos 10.000 que você tem para fazer. Pega esses 10.000 e divide pela quantidade de dias que você trabalha. Ou se você tem um Uhum. site já rodando, divide por 30. Você vai ter você vai ter o teu número diário. E aí é correr atrás do número diário. Uma vez que Dois você dias. consegue o teu número diário, você vai conseguir chegar nos 10K e você nem tá visualizando tão longe assim. Porque, né, se a gente Muita pegar gente. 10K e dividir por 30, dá muito pouco. Às vezes você tem que vender, sei lá, dois, três produtos por dia. Então, você tendo Uhum. vários canais de venda, por exemplo, e você conseguir vender um produto em cada canal de venda, você já bateu sua meta do dia, chegar no final do mês, você já conquistou seus 10K. Então, essa Exatamente. divisão de metas, eu sempre instruo para que elas vejam sempre o diário ou pelo menos o semanal, porque aí se um dia ela não conseguiu, no outro ela pode compensar, mas nada que fique aprisionando ela e, enfim. Exatamente. E essa é a grande sacada para aliviar a ansiedade, focar no presente. Então, às vezes, a gente fica imerso de preocupações. Só que a preocupação é como se fosse uma armadilha do nosso cérebro, porque parece que eu estou resolvendo a situação, porque eu estou preocupada, só que, na verdade, eu não estou fazendo nada para resolver, eu só estou pensando sobre aquilo. E pensar apenas não vai resolver a situação, né? Eu gosto de falar para os meus pacientes que pensamento é apenas pensamento. Então, eu pensar que vou vender 20 mil, não é eu vou vender 20 mil, não é a mesma coisa.
Eu Sim. preciso ter ação para fazer essa venda. Então, o pensamento é só a primeira etapa, é só o planejamento. Depois eu tenho que ir para a ação. E aí tem uma frase que eu gosto, que é mais ação, menos preocupação. Eu tenho que agir. Se eu estou preocupada com alguma coisa, eu posso pensar, o que eu faço para resolver isso? E aí tem a parte de coisas que estão no nosso controle, coisas que não estão no nosso controle. Eu vou focar só naquilo que eu tenho controle. O resto não tenho o que fazer. Então, eu preciso olhar se a minha preocupação é real, se a minha preocupação é produtiva, se tem alguma coisa que está na minha mão que eu posso fazer. Eu vou focar nisso. Às vezes a gente fica preocupado com coisas assim que não tem o que fazer. E isso é uma perda de tempo muito É, grande e que gera muita ansiedade. O sim. foco da ansiedade, para ela reduzir, tem que ser no presente. Por isso que você falou de dividir a meta por dia ou por semana, ajuda muito. Porque o que é hoje? O que eu tenho hoje? Hoje eu tenho R$ 300 para vender. Então, bora eu vender R$ 300. É muito mais simples, mais fácil, né? Então, esse foco no presente ajuda demais. Tem que ser Ajuda, feito. ajuda sim. E acho que uma característica das mulheres que eu atendo é que muitas trabalham em casa, né? Então, além da demanda da empresa em si, do negócio em si, ainda tem a demanda de casa. Às vezes é casada, Uhum. então, né, tem os afazeres ali de casa que todo mundo tem, não tem para onde fugir. E aí, às vezes, alguém, tem filhos também envolvidos, rotina de escola e tudo mais. Então, a mulher, ela fica naquela loucura. Então, a melhor dica que eu acredito que você já até falou aqui é organizar o dia, né? Para que Organizar essa a rotina. seja uma bola de neve e para que a pessoa se sinta mais segura e mais calma também, porque ela sabe exatamente o que ela vai fazer no decorrer daquele dia, que, né, se ela se Uhum. organizar, você acredita que ela já vai ter um dia mais leve? Eu teria alguma outra dica, algum exercício que possa fazer, sei lá, uma rotina matinal? Tem várias coisas que podem ser feitas. A organização, ela funciona como um antídoto para a ansiedade. O ansioso, ele gosta de previsibilidade. Ele quer saber o que vai acontecer a seguir. Então, se eu tenho uma rotina, eu tenho isso da previsibilidade. Eu aconselho dividir mesmo em blocos. Então, por exemplo, eu geralmente eu trabalho pouco de manhã, porque de manhã eu cuido mais da casa. Depois do almoço, aí eu atendo, eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu organizo o consultório. Porque aí tem um intervalo maior de refeição, né? Porque você começa a trabalhar aqui de manhã, rapidinho já tem que ir lá e fazer almoço, por exemplo. Então, para mim, atrapalha. Eu sei qual horário do dia eu sou mais produtiva, e isso é à tarde e à noite. Então, eu deixo para trabalhar nesse horário. Então, é uma história de autoconhecimento. Que hora que você rende mais? Talvez você trabalhar 4 horas focado e rendendo muito é melhor do que trabalhar 8 disperso. Então, que hora eu foco mais? Então, vou dividir. Minha rotina de trabalho vai ser no meu período de maior rendimento. E aí também vai me dar uma tranquilidade, porque quando eu estiver, por exemplo, cuidando da comida ou arrumando a casa, eu sei que eu deveria estar fazendo aquilo. Porque um grande problema é o pensamento, nossa, estou perdendo tempo arrumando a casa, eu deveria estar vendendo. Nesse horário é hora de cuidar da casa. Eu estou tranquila porque eu já defini isso. Então dá uma tranquilidade nisso. Da rotina também é importante criar momentos de autocuidado. Uma coisa que dá muita ansiedade é você se perceber largada. Antes eu tinha tempo para cuidar do meu cabelo, da minha unha, eu tinha um tempo para mim, agora eu não tenho mais. Parece que não faz mais sentido tudo que eu estou fazendo. Eu trabalho tanto e não posso nem fazer isso. Então, Sim, separa um tempinho para você. E aí pode entrar uma coisa que também é um antídoto natural para a ansiedade. Funciona como uma medicação mesmo, que é o exercício físico. Se você fizer 15, 20 minutos de exercício físico todos os dias, você provavelmente não vai ter sintomas de ansiedade. Vai reduzir muito, 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 tanto de ansiedade quanto de depressão. Então, coloca na sua rotina alguns minutos. E aí pode ser qualquer coisa que acelere o seu coração. Pode ser dançar, caminhar, correr, fazer academia, qualquer coisa. Mas que você sinta seu coração acelerar. Isso já vai funcionar muito. Então, coloca também na sua rotina isso. Não acredite em tudo que você pensa. Então, se você começou a ter um pensamento negativo, pega um caderno, anota esse pensamento e questiona. Tá, mas isso aqui é a realidade? É o mesmo que eu estou vivendo? Se o meu amigo estivesse nessa situação, o que eu diria para ele? Tem outro jeito de ver essa situação?
Porque geralmente a nossa cabeça nos engana muito, né? E a gente tem a mania de confiar fielmente no nosso pensamento. Então, se eu penso, nossa, eu nunca dei conta de fazer nada, por exemplo, não vou conseguir dessa vez também. Tá, mas esse pensamento é verdadeiro? Por que ele é verdadeiro? Que provas que você tem? Ah, eu já consegui, por exemplo, montar minha casa, eu consegui casar, eu consegui educar meu filho. Então, eu já consegui coisas na minha vida. Talvez o meu negócio seja mais uma conquista. Então, olha só, o jeito de pensar muda. Todas as pessoas que criam um negócio dão certo no primeiro negócio? Não. Geralmente as pessoas Na falham no maioria, primeiro negócio. com certeza. Então, eu posso falir o meu primeiro negócio também. Dá uma tranquilidade de saber que a realidade não é ser perfeito na primeira vez. Então, eu Exatamente. começo a questionar esse pensamento. Isso também acalma pra caramba. Então, organizar, montar uma rotina anti-ansiedade e não acreditar em tudo que a gente tem. Não pode. Tem muito erro de pensamento aí. Sim, bacana. Ótimas essas dicas. Vou aplicar até para mim. Funciona para todo mundo. Vamos lá, aplica Pois aí. é, para todos, né? Legal, Laís. E me conta um pouquinho do seu trabalho, conta para as meninas que estão assistindo, como que funciona o teu trabalho, se você atende à distância, se você não atende, de onde Tá? você é, né? Para quem quiser ir presencial também. Eu sou de Goiânia, né? Estou aqui na capital de Goiás. Aqui eu atendo presencial no sábado. Só no sábado que eu atendo presencial. Depois da pandemia, a gente viu aí que o atendimento online é muito eficaz. E tem toda uma comodidade, ainda mais com a gasolina desse preço, né? Você não precisa sair de casa, não gastar tempo no trânsito, ficar mais confortável para falar das suas questões em casa. O pessoal até brinca, né? Terminar a terapia e chorar dentro do meu quarto, para não, pra não me expor na rua. E aí o atendimento online está sendo uma opção, assim, combina tudo isso e uma escolha frequente das pessoas. Então, online eu atendo o país inteiro. As sessões, né, de terapia são 50 minutos, e aí o jeito que eu faço o tratamento, ele é focado no presente e em resolver os problemas. Eu uso a terapia cognitivo-comportamental para isso, né, que é padrão ouro, por exemplo, para quem tem ansiedade e depressão. Então, é o melhor tratamento disponível com evidências científicas para esse tipo de transtorno. É isso, eu acho, assim, né? É um tratamento Sim. que tem início, meio e fim, então não precisa ter medo de ficar dependente a vida inteira do psicólogo, isso não vai acontecer. Porque o objetivo é que você se transforme no seu próprio terapeuta. Então, vou te ensinar o que é que eu faço para você depois fazer sozinho. Legal. Por isso que é bem resolutivo. Para as meninas que se interessarem em ter um atendimento com a Laís, chamem ela no direct. É, Já vi, já tivemos um bate-papo aqui bem legal. E Laís, deixa eu te perguntar, que sinais de ansiedade que a gente precisa ter, ficar em alerta para essa ansiedade não se desenvolver em, de repente, uma depressão, como você mesma colocou, né, que atende casos de ansiedade e depressão. Como que a gente pode diferenciar essa ansiedade da depressão e que tipos de sinais que a gente precisa ficar em alerta aí? Não só nós, mas também quem está à nossa volta, né? tá. Então, são dois quadros diferentes. E aí, dentro desses quadros, tem vários tipos de transtorno. Eu vou falar de um modo geral, porque o diagnóstico precisa de um profissional de toda forma, né? Sim, Então, para quem tem ansiedade, ela vai sentir uma preocupação muito grande com o futuro. O foco de olhar dela vai estar sempre lá no futuro, né? Nesse tipo de pensamento em si, essa preocupação do que vai acontecer. E aí tem sintomas físicos também. Então, a pessoa pode sentir o coração muito acelerado, né? Palpitação, pode sentir falta de ar, dores pelo corpo também, formigamento, ela pode sentir aquela sensação do eu não vou conseguir também, esse tipo de pensamento. Às vezes, falta de memória, falta de concentração. Uma pessoa muito irritada, muito rígida, né? Termina o dia que assim tá tudo doendo, sabe? Aquela sensação assim horrível. sim, Também pode ser de ansiedade, sudorese, tontura, querer escapar, fugir daquela situação. O ansioso tem muito isso, ela evita aquela situação. Então, se eu tenho que vender
Ai, mas eu acho que hoje eu não vou vender, não. Acho que eu vou visitar fulano. Então, é como se ela estivesse tentando escapar daquela situação para não ter que enfrentar. Pessoa muito desassossegada, sabe? Fica andando de um lado para o outro, começa a fazer uma atividade, de repente já está fazendo outra, não começa e termina. Tudo isso é sintoma de ansiedade. E os medos, né? Na ansiedade, ela é movida pelo medo. Você tem um Sim. medo na ansiedade. Então, por exemplo, eu tenho medo de perder o controle, medo de morrer. Atualmente, o sintoma mais forte, assim, nesses sintomas cognitivos está sendo o medo de morrer. As pessoas estão com muito medo de morrer, tanto ela quanto alguém da família, porque tem muita doença, tudo isso, né? Sim. E também medo de enlouquecer. Esse também é muito presente. Será que eu estou ficando louca? Será que esse tormento que eu estou sentindo, essa angústia, é porque eu estou perdendo o controle? Todo mundo que tem ansiedade tem algum medo dentro disso. Né? Por Sim. exemplo, medo de sair de casa, medo de ir na rua sozinha, medo de dirigir sozinha, tudo isso. Então, esse seria o principal alerta da ansiedade. Ter um medo e ter alguns sintomas físicos também. Já na Isso, depressão, isso pode virar pode uma, falar. isso pode virar uma depressão. Ou não, é. Não. É porque o que acontece? Geralmente, ansiedade e depressão, ela tem muitas chances de acontecer juntas. E aí, por isso Hum, é que dá a impressão que primeiro eu tive ansiedade e isso gerou uma depressão, mas não é. É porque entendi. a incapacidade que a ansiedade gera começa a deprimir a pessoa. Porque, olha, eu estou com Entendi. tudo aqui pronto, eu investi dinheiro para montar meu negócio, e aí eu não consigo pôr isso para frente. E as dívidas vão chegando, os problemas vão aparecendo, e aí eu vou me sentindo incapaz, eu vou desacreditando de mim, vou entristecendo, vou querendo fugir dessa situação, ficar só no quarto, por exemplo, e aí eu vou me deprimindo, né? Tá. Então, o da depressão seria mais esse sintoma de tristeza muito grande, falta de vontade de fazer as coisas muito grande, mudança no ritmo do sono, ou a pessoa dorme demais ou a pessoa não dorme, mudança de apetite, ou come demais ou não come. Mas as principais seria o humor deprimido e também a falta de vontade de fazer qualquer coisa. Às vezes até uma coisa que a pessoa tinha muito prazer de fazer antes, agora ela não tem vontade de nada. E o que diferencia o que é normal do que é patológico é a frequência e o nível de sofrimento. Por exemplo, eu ficar um dia dentro do meu quarto, sem querer ver ninguém, totalmente triste, lá no escuro, escondida, isso não é uma depressão, né? Mas eu Sim. ficar 2 semanas contínuas desse jeito, já vai ficar dentro de um quadro depressivo, por exemplo. Então, vai ter Sim. essa frequência e o nível de sofrimento. Então, eu estar ansiosa porque amanhã eu vou abrir um lançamento, vou abrir meu carrinho, super normal. Todo mundo fica ansioso. Agora, passou o carrinho, fechou, vendi, eu continuo no mesmo nível de ansiedade, então já pode acender um alerta, porque não tem mais a situação real, Sim. né? Não tem Sim. essa diferença. Certo. Legal. É bom a gente saber a diferença, né? Que às vezes, né, não sabe, aí eu acho que. Mas legal saber que as duas, então, praticamente andam né? Não tem primeiro Acontecem me. muito juntas. Não tem quem vem primeiro. Assim. Tem gente que tem depressão primeiro e depois sente quadro ansioso. Tem gente que tem ansiedade primeiro e depois um quadro depressivo. Né? E pode ter só uma também. Eu posso ter só depressão ou só ansiedade. Aí vai Legal. depender muito da história de vida dessa pessoa, às vezes de fatores genéticos. Tem alguém na família que já teve. Depende muito. De A várias coisas. depressão e a ansiedade, elas também podem vir por conta da genética, então. Não, nunca vai ser só um fator, né? Todo transtorno mental, a causa é multifatorial. Então, vai ter como se fosse um bolo, né? Vai ter uma porção ali da genética, outra porção da história de vida, de uma situação no presente, por exemplo, um luto muito forte, ou uma falência, por exemplo, né? Uma situação muito difícil. Então, são vários fatores, nunca é uma coisa só. Sim, legal. Ótimo, Laís. Acredito que ajudou muitas aqui e eu vou deixar essa live sábado também para ajudar ainda mais mulheres. E eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse Eu que convite. agradeço o convite.
O que você Foi quiser, bem bater um legal estar papo, aqui. estou aqui aberta para trazer esse Tá assunto certo. aí para a mulherada. Tá. Tá bom? Quem tiver dúvida, gente, pode mandar lá no direct que eu respondo, tá? Eu entendo que às vezes a gente já começou a trabalhar, tá escutando aí no fone de ouvido. Pode Sim, mandar lá as dúvidas que eu respondo. Porque às vezes também é uma dúvida mais particular, né? A pessoa não quer colocar aqui. sim, com certeza. Bom, Laís, muito obrigada por aceitar esse convite. E com certeza as meninas gostaram muito, eu também gostei muito. E aí, qualquer dúvida, então vocês podem chamar a Laís lá no Instagram dela, já sigam ela também e acompanhem o trabalho dela, que ela fala muito sobre essa questão da ansiedade, né? Então vai ajudar demais aí vocês. Tá Obrigada, bom. viu, Laís? Obrigada, Um viu, bom Natália? dia, boa Beijo. semana. Mais uma semana curta para muitos, né? Né? Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.